Hoje eu gostava de falar de uma das mensagens que mais marcam a minha vida como pessoa e como cristã. Eu não sou pregadora, não tenho nenhum título eclesiástico. Na verdade, o que eu vou falar aqui hoje é uma pregação que eu ouvi numa convenção de fé dada pelo pastor Jorge Linhares, em que ele falava da parábola do rico e do Lázaro, que estava descrito em Lucas 16:19. E, eu também vou ler aqui um bocadinho a Bíblia para não perder o contexto. E ele começa por dizer no versículo 19 que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E que também havia um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E depois a história nos versículos seguintes, a parábola nos versículos seguintes, diz que Lázaro morreu e que foi para o seio de Abraão, e que o rico também morreu e foi para o Hades e foi sepultado. E diz aqui no versículo 23: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E esta foi a primeira parte que me impactou. Sinceramente, eu já tinha ouvido esta pregação e esta mensagem falar sobre a parábola do rico e Lázaro N vezes, mas nunca tinha ouvido falar dessa maneira, a oração do inferno. E o pastor Jorge começa por explicar coisas básicas como o rico não foi para o inferno, não foi para o Hades por ser rico, nem Lázaro foi para o céu por ser pobre. Mas ele demonstra aqui que Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e que se ele desejava significa que ele não era alimentado. Mas mais adiante, quando no versículo 23 diz que o rico ao longe ergueu os olhos e viu a Lázaro no seio de Abraão, significa que então que o rico conhecia Lázaro, ou seja, ele sabia que Lázaro era alguém que ele tinha conhecido antes, que estava na sua vida antes, ou seja, não era um mendigo que passou uma vez e nunca mais o viu, ele sabia quem era. E depois outra coisa que este pastor também, que o pastor Jorge Linhares explicou também, é que existem tantas religiões, tanta mentira, existem 300 formas de tentar demonstrar, de mascarar, de fingir que o inferno não existe. Há quem tenha criado o purgatório, há quem tenha criado a filosofia ou a doutrina da reencarnação, de que o inferno não existe e que quando as pessoas morrem, morreu e se acabou. Mas esta parábola foi algo que foi dito por Jesus, não foi inventado por ninguém. O próprio Jesus está a falar de que no Hades o rico ergueu os seus olhos e ao longe viu Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, ainda que a gente não queira acreditar, ainda que a gente se autoconvença, não existem ateus no inferno. Todas as pessoas acreditam em Deus. E o impressionante é que no versículo 24, quando ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Muitas vezes a malta faz piadas de inferno e rock and roll. Mas este rico diz que ele está atormentado. Ele vivia de festas esplendidamente, mas a única coisa que ele pediu estando no Hades foi água. E naquele momento ele reconheceu que existia um Deus. Por isso ele clama Pai Abraão. Nesse momento ele reconhece que existe um Deus. Ele chama Deus de Pai. E ele pede misericórdia. Então, imaginem o sofrimento que ele deve estar a passar. Porque se ele achava e tinha uma boa vida quando estava vivo, ele agora está no inferno. E ele está em desespero. Ele não pede vinho, ele não pede cachaça, ele não pede sumo, ele não pede mulheres, ele não pede sexo, ele não pede festa. Ele pede misericórdia e água. Para que alguém peça misericórdia porque ela está numa situação de já impossível, de que ela não tem como sair, ela não tem capacidade própria nem humana para sair do problema de onde está, da situação onde está.
Só que o inferno não é um posto temporal, não é como a vida em que tu nasces, cresces e morres. É uma vida interna, eterna, no inferno. E é para onde ele foi parar. E depois diz aqui, e ele diz no versículo 25 e 26, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente tomá-los, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então, a mim o que me choca nesta parte, nestes 2 versículos, é que primeiro existe uma distância, uma separação, mas que não foi Lázaro que viu o rico, foi rico que viu Lázaro. Ou seja, tu tomas consciência de que estás num sítio horrível e que podias estar num sítio melhor. E o pior de tudo é que quem está num sítio melhor também te vê, o pai Abraão vê o rico, mas não tem forma de como ir ajudá-lo. Isto significa que a salvação, o preço que Jesus Cristo pagou por nós, essa decisão de entregar a vida a Jesus Cristo e recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador, essa oportunidade de arrepender-me dos meus pecados tem que ser feita agora. Porque lá embaixo, no inferno, ainda que eu reconheça que existe um Deus, ainda que eu lhe chame de Pai, ainda que eu ore a pedir misericórdia e ajuda, já não vai servir de nada. E então o rico diz uma coisa e ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para este tormento. E quando o pastor Jorge Linhares explica isto, ele diz que os 5 irmãos representam os 5 continentes. Ou seja, naquele momento, o rico está num sofrimento tal que ele não deseja que ninguém vá parar ao mesmo sítio que ele. E então ele pede a Deus que envie alguém a falar aos seus irmãos de que existe um Deus que lhe ama, de que existe um Deus vivo, de que existe o céu e de que existe o inferno. E ele diz, rogo-te. Não é uma oração simples, se puderes. É, imploro-te, por favor, vai à casa do meu pai. E tenho 5 irmãos, para que lhes des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E aqui o pastor começou a falar de quantas pessoas passaram ao meu lado, quantas pessoas passaram ao nosso lado, que nós, estando aqui na terra ainda vivos, não falamos a ninguém de Jesus. Pessoas que passaram por nós no autocarro e que nós não falamos de Jesus. Pessoas na faculdade, na escola, no metro, no elevador. Por quantas pessoas nós já passamos que por vergonha, ou seja, por que motivo for, nós não lhe falamos de Jesus. E talvez por nossa culpa, essas pessoas possam estar no inferno porque ninguém lhes falou de Jesus. E haverá um dia em que esse colega, esse professor, esse amigo, esse primo, esse pai, essa mãe, vai estar no inferno, em tormentos, em sofrimento, e vai dizer, onde está o meu filho, que sabia que havia um Deus e não falou de Jesus? Onde está esse vizinho que entrava no elevador mudo e saía calado e não falou de Jesus? Onde está essa professora que nunca parou uma aula para orar por nós e para nos falar de Jesus? Onde está aquele colega de trabalho que era cristão, que sabia que eu estava a fazer coisas que eram contrárias à vontade de Deus e que me condenava, em vez de me falar do amor de Jesus? E esta é uma mensagem que até hoje, porque eu não acredito que eu continuo com a idade que tenho e continuam a haver pessoas a ir para o inferno e eu sem fazer nada. Então, o meu contexto, ou a minha ideia com este vídeo, é com esta mensagem, é fazer-nos ser conscientes. Obviamente não tenho o dom da palavra, não sou pregadora, não sei explicar melhor esta parábola do que o pastor Jorge Linhares, obviamente, mas a cena é essa, a questão é essa.
Quantas pessoas estão a ir para o inferno? Quantas pessoas estão a morrer porque nós não lhes quisemos falar de Jesus? E por isso o versículo termina dizendo, no versículo 31 e no versículo 29, ele diz: Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Eu e tu somos Moisés e os profetas. Eu e tu temos a solução que pode transformar, que pode mudar a vida das pessoas. Não é só um Jesus que cura, que liberta, que dá prosperidade. É um Jesus que salva. Salva do inferno. É um Jesus que pagou o preço para que nós não tivéssemos que pagar. Enche o céu, despovoando o inferno.